Você está liberto, preto. Você está no meio da rua, não tem trabalho, você é vadio, então você vai preso. Meu nome é Valdete dos Santos Lima, para efeitos legais, mas jornalisticamente eu assino Valdete Lima. Nasci no dia 16 de julho de 1945, em Salvador, Bahia, e fui criada até os 5 anos numa cidade pequenininha do interior chamada Esplanada, com a minha avó. Logo ali, quando a minha avó não tinha alguma coisa para me distrair, me colocou em alguém para me alfabetizar. E aos 5 anos eu já lia. E eis que minha avó faleceu, minha mãe, que trabalhava como empregada doméstica em Salvador, foi me buscar em Esplanada e pronto. Vivemos 2 anos na casa da minha família toda, que ainda existe lá na Liberdade. O endereço é o mesmo, Ladeira de São Cristóvão, 144, com digamos, a irmã do meu avô, minha tia-avó, seria, tia Pulu. Então, minha mãe, nesse meio tempo, veio para o Rio comigo, porque ela me criou sozinha, embora meu pai tenha me registrado, Antônio Batista dos Santos, e era Isabel do Carmo Bispo. E me trouxe, deixou família para lá, deixou todo mundo e quis me criar no Rio. Pegamos um navio chamado Itaberaba, e eu já tinha conhecimento da leitura, vi uma pessoa lendo um jornal imenso. Aí eu li Correio da Manhã. Aí eu pensei que eu estava sem pensar alto e falei, mas tem uma cidade ou alguém ou algo que faz um jornal desse tamanho, deve ser uma cidade muito grande. E mal sabia eu que era a capital do Brasil. Chegamos no Rio e minha mãe foi trabalhar numa família muito rica em Ipanema, a família Vec, que era dona da editora Vec, que fazia revistas de fotonovelas e tal. O que acontece é que eu fui muito bem acolhida naquela casa. A matriarca gostava muito de mim, me tratava muito bem, dona Amália Vec. Férias em Teresópolis, missa da Igreja Nossa Senhora da Paz, onde muitos anos mais tarde eu me casei. E a vida passava, mas o meu primeiro embate, que eu mesma não senti, minha mãe que me defendeu de um racismo terrível, porque uma das filhas virou para a dona Amália e falou assim, mamãe, você trata muito bem essa negrinha que ela falava, negrinha. E será que você vai botar ela no testamento também? No nosso testamento? Dona Amália não respondeu, minha mãe veio da cozinha e saiu de lá e disse que não ficava mais lá, que não podia maltratar a filha dela. Como a gente morava lá, minha mãe sempre foi muito reservada com dinheiro, muito sábia. Minha mãe tinha dinheiro guardado, comprou um barraco na Rocinha e viemos para cá. Nessa altura, eu já tinha entrado na escola Henrique Dosworth, em Ipanema, que a dona Amália era diretora do colégio. Como eu já sabia ler um pouquinho, né? Não era letrada, mas eu entrei no 2º ano, não entrei no 1º. Mas mesmo a minha mãe saindo da família Vec, eu continuei estudando no Henrique Dosworth. Depois eu fiz um ginásio que não sei quem, não me lembro, algum patrão, patroa da minha mãe que pagava, um dos colégios muito importantes do Rio de Janeiro, que chamava-se Instituto José Bonifácio. Família da elite brasileira, os filhos da elite brasileira estudando lá, e eu, faveladinha de Rocinha. Bom, o tempo passou e lá fui eu. Trabalhei em outras coisas, trabalhei na Seleção Modas, casei com 23 anos e o estudo apagou na minha cabeça de repente. Mas quando eu fui trabalhar numa gráfica, na mesma rua que era o jornal O Dia, da Riachuelo, eu trabalhava chefiando uma sessão de impressão de muitos livros, muitas edições, e fazia já revisão sem ser revisor oficial. E todos os meus funcionários eram universitários. E botaram na minha cabeça, Valdete, que isso? Você tem que estudar. Eu só tinha o ginásio, mas o ginásio, né?
aquele ginásio muito interessante. Mas eu pulei uma etapa que foi muito importante, foi a seguinte. Eu terminei o ginásio com 16 anos e queria trabalhar para ajudar minha mãe trabalhava sozinha. Minha mãe, sem eu saber, foi à casa, que ela não perdeu o contato dos VEC, não. Ela saiu de lá, mas a amizade continuou. E pediu um emprego para mim. Aí, seu VEC, segundo a dona Amália, seu VEC conversando, não tinha lugar no escritório, não sei o que, botou na oficina de fotolito, máquinas de impressão e tal. E ali eu aprendi muita coisa, mas odiando, porque eu não queria ser operária. Eu queria trabalhar no escritório, porque eu estudei francês, inglês e latim, como era no caso, dentro do estúdio antes da Revolução. E aquilo, mais tarde, foi muito importante para mim, esse aprendizado. Então, depois que eu casei, fui morar no subúrbio, em Oswaldo Cruz, e passava no trem o tempo todo olhando o prédio da Gama Filho, eu vou estudar aí um dia. Bom, passaram-se os anos, eu me formei e estou eu na Cinelândia, descendo daquele prédio que era o Sindicato Jornalista, lembra? Ainda é lá, né? E encontrei uma pessoa me chamando, Valdete. Era um vizinho, um ex-vizinho da Rocinha, que eu já morava no subúrbio. Oi, tá bom, como é que tá você? Eu falei, menino, acabei de me formar em jornalismo e gostaria tanto de entrar na profissão. Ele falou assim, é? Então você está falando com a pessoa certa. Eu me formei em contabilidade e sou contador de um jornal português. Eles estão procurando alguém brasileiro formado em jornalismo para ser o editor responsável, porque o Brasil, a lei do Brasil, não deixa estrangeiro fazer essa função. Vamos lá. Mas onde é? Aqui do lado, na Álvaro Alvim, que era o jornal O Mundo Português. E quando eu cheguei lá, eu fui redatora, porque eu conseguia aportuguesar os textos que eram escritos com português de Portugal. Depois revisava. E com o meu conhecimento gráfico, eles ficaram desesperados que como é que eu ia imprimir, o pessoal do jornal empastelava, não sei o quê. Eu digo, olha, eu conheço alguma coisa disso, se eles quiserem eu posso ajudar. E aí o jornal era impresso, ainda existe o Jornal dos Esportes? Não, né? Era no Jornal dos Esportes, e aquele conhecimento que eu tive, começando com 16 anos, me foi muito útil, que eu me tornei secretária gráfica do jornal O Mundo Português e redatora. Da escola José Bonifácio, eu não tive preconceito, porque a gente, não sei, talvez fosse a juventude da época, que estudava os Guilherme, Benayon, não sei o quê, e tinha uma família rica de bom sucesso, que o motorista ia buscar o aluno, nos levava para a Cias tomar sorvete. Lá realmente eu não tive, não. Mesmo todos sabiam que eu morava na Rocinha. O preconceito. Então, o que é que eu fazia? Eu atravessava, ia para a Casa Rui Barbosa estudar. Mas depois eu intermediava 2 trabalhos. Eu trabalhei numa revista chamada Tijuca News, que eu nem sei, não me lembro mais o endereço, nada. E eu fui entrevistar o presidente do Rotary Club da época, em Copacabana. E eu estou do lado de fora esperando o porteiro abrir a porta, e ele nada, e eu do lado de fora. Não tinha nem campanha nem nada. O que é que acontece? Quando o calor imenso de janeiro do Rio de Janeiro, ele parece que ele se bancou, né, de eu não ter entrado, ele não abriu a porta. Senhora, eu era menina ainda, é o lado de lá, sua entrada é o lado de lá. Digo, não, minha entrada não é o lado de lá. O senhor toca o interfone e diga que eu vou falar com o senhor fulano de tal, que eu esqueci o nome, o presidente do Rotary Club. Eu vou fazer uma entrevista com ele e eu sou jornalista. Ah, senhora, desculpe, que eu nunca vi jornalista negro. Ele não estava errado, talvez, né, pelo meio que ele frequentava. E por aí foi. Quando... Muitas vezes eu passei assim, por exemplo... Eu nunca gostei de me identificar, sei lá, porque algum complexo, alguma coisa, não. Mas sempre que eu podia, eu dizia, não baixo a cabeça para ninguém, não adianta, não vou entrar pela entrada dos fundos, eu vou entrar por aqui. Aí tinha uma certa hora que eu dava uma carteirada realmente do sindicato.
Mas não foi uma coisa muito aguda para despertar a minha vontade de trabalhar com o movimento negro. A minha vontade se deu quando eu conheci várias pessoas, batendo papo sempre na Cinelândia, tomando chopp do Amarelinho. E quando chego eu no mundo português, alguns portugueses que chegavam lá iam me dar a matéria para fazer anúncio, eles faziam muito anúncio de açougue, de sei lá o quê. E quando eles chegavam, não é com a senhora que eu quero falar, não, eu quero falar com a redatora. Está falando com a própria. E agora eu achei interessante que os portugueses, naquela época da imprensa, eles achavam que ainda eram donos do Brasil, que achavam que o Brasil tinha que ser conduzido assim. Eles estavam lutando para entrar na União Europeia, mas Portugal era paupérrimo, né? Para naquela condição. E eu perguntava por que lutar em Angola. Então eu comecei a ficar persona non grata no meu lado político, que eu nem eu sabia que tinha. E aí foram coisas pontuais, mas realmente aconteceu algumas coisas assim. A minha entrada no movimento negro se deu mais uma vez na minha querida Cinelândia, meu querido Amarelinho, se é que eu posso fazer o nome do Amarelinho. Estava eu com a minha amiga Denise, colega do jornal O Dia, tomando chopinho, nós duas, e chegou um amigo dela, ela é poetisa, e chegou um poeta, um homem negro, alto. Ela, Semogue, senta aqui, essa aqui é a minha amiga Valdete. Aí, Valdete, aí ele pegou o exemplar do jornal que ele editava, o jornal chamava-se Maioria Falante. Aí me deu para ler, e o revisor, neurótica, como sempre que o revisor é neurótico, eu olhei uma matéria, estava lá, Bangu com acento. Eu digo, não pode. Aí eu digo, Semogue, posso me oferecer a ser voluntária para fazer a revisão do jornal? Ah, pode sim. Então, você pode dar que a gente vai. Então, dali eu conheci a doutora Júlia Werneck, que hoje está na Anistia Internacional. A luta do momento era para a ligadura de trompas, em periferia. Foi uma coisa terrível, porque algum político disse que se as mulheres negras e pobres ligassem as trompas, não gerariam marginais. Então, aquilo ali foi uma luta terrível. Conheci uma pessoa que eu gostaria muito de revê-la, Jurema Batista, era vereadora, a gente ficou muito amiga. E a minha maior amiga de todas, que é Conceição Evaristo. A gente conversava e batia papo, conversava. E a sede do Maioria Falante era na Lapa. E o IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, também na Lapa, aí reunia várias. Aí eu entrei de cabeça nas discussões e tudo, e foi muito gratificante. E aí eu descobri por que eu estava ali, por que eu estudei, por que eu vim da Bahia para cá. E o IPCN não, a maioria me mandou fazer um curso de liderança no Cajamar, em São Paulo. E estava nessa época do ano, comemorando a abolição da escravatura. Mas a gente já tinha na cabeça essa história de não comemorar e tal. Então estava o queridíssimo doutor Jacob Gorender, que também abraçava bem a causa, era judeu, né? Mas abraçava a causa negra, entendia. Aí um dia o doutor Jacob disse, olha, eu gosto muito de vocês, estou aqui para isso e para aquilo, mas eu gostaria de reclamar uma coisa com vocês. Vocês não podem dar um passo atrás na história, porque a data tem que ser comemorada. A abolição foi dada. Aí eu levantei meu dedo e disse, né, doutor Jacob, com todo respeito ao senhor, mas a gente não pode comemorar uma coisa que não houve. Houve abolição? Não, olha, vocês estão livres. Agora, daqui para frente, vocês se virem. Ninguém teve onde morar, onde comer, o que ganhar. E acho que no dia seguinte, ou dias logo depois, instalou-se a lei da vadiagem. Ué, você está liberto, preto. Você está no meio da rua, não tem trabalho, você é vadio, então você vai preso. Então, não tem motivo para comemoração. Aí foi um debate muito rico. E aí eu fui tendo voz, perdendo aquela não timidez, que eu não sou tímida, mas aquela insegurança, talvez, de falar coisas. E comecei a ler muito, ler muito, ler muito, ler muito, ler muito.
e fiquei, e o Maioria Falante me manda para os Estados Unidos para estudar o movimento negro americano e comparar com o nosso, ou melhorar o nosso, alguma coisa desse gênero, né? Os ideais eram altíssimos do pessoal. E aí eu fui, fiquei lá mais tempo que queria, mas estudei, fiz curso de tradução na NYU, mas só que o diploma não há, porque eu não tive documentos esse tempo todo, eu fiquei ilegal o tempo todo. Mas foi um aprendizado muito grande com o pessoal do movimento negro dos Estados Unidos. A questão das mulheres foi uma luta que eu reputo que a líder foi a doutora Jurema Werneck, sim. E conseguimos, que não ia ter esse negócio de castrar, no caso, né, mulher negra. E espalhou um pouco, mas não foi tanto quanto a gente esperava da ressonância da história. Mas ganhamos a causa e nos unimos. Ali a mulher negra começou a se unir, dizer por que o marido negro sempre se ausenta da paternidade, muita luta. Aí começou também, nós entramos na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que houve na realidade foi que as mulheres negras ficaram mais unidas na mesma causa. Então, agora nós vamos nos empoderar, vamos estudar, todo mundo vai fazer alguma coisa, mas a causa da ligadura de trompas, realmente a gente ganhou. Em relação à participação do negro no mercado, eu era muito triste, porque não tinha. Você ligava a televisão, você via a Glória Maria, excelente jornalista, não tirando o mérito dela, não. Mas a Globo só tinha ela. E no Paraná, uma outra. E tinha um outro também, que eu esqueci o nome dele. E aquilo me doía muito por dentro. E todos nós. Eu não podia estudar, ninguém podia... Eu, quando estudei, não tinha cotas, mas lutamos pelas cotas com Abdias. Abdias estava nos Estados Unidos na época que eu estava também, quando ele casou com a Elisa. E nos juntamos todos e luta para cota, luta para cota, luta para cota, a cota saiu. Tem muito, a universidade, graças a Deus, empreteceu um pouco, mas nada do negro ir para a televisão, do jornalismo também. Agora, 2 meses para cá, cada vez que, por acaso, eu estou zapeando e vejo a TV Globo e passo, tem uma jornalista negra, tem um jornalista negro, tem um repórter, não sei o quê. A publicidade... Eu nunca vi tanto negro na publicidade. E o etarismo também está de fora, porque tem todas as idades. É claro que foi uma conquista. A conquista maior que eu percebi da minha grande amiga Conceição Evaristo foi quando ela foi homenageada em Paraty. E eu fui lá por causa dela, claro, mas porque eu gosto também de livros muito. E quando eu cheguei em Paraty, a juventude negra toda, os cabelos naturais. Paraty empreteceu também, mas lindo. Lázaro Ramos lançando o livro e fez uma plateia inteira chorar com o depoimento da professora Diva, que a vida dela foi parecida com a minha mãe dizia: você não vai trabalhar como eu trabalhei, você vai estudar, você não vai ser o que eu sou. E a mãe da professora Diva também dizia a mesma coisa. Então, eu senti... Aí, algumas meninas me reconheceram, também não sei de onde, que me viram, que eu estava fora daqui muito tempo. Dona Odete, a senhora não é aquela, no momento tal, não sei o quê, quando Mandela estava aqui, veio aqui, a senhora estava na apoteose, eu sou, pronto. E me reverenciavam, falavam, eu até fico sem jeito. Mas eu senti que havia uma semente ali que realmente floresceu. Agora, eu quero ver negro na política, deputado, senador, presidente, por que não? Governadores, que aí é difícil. Mas eu não vou ser maldosa e dizer que não houve conquista. Houve sim. Agora, a grande conquista que eu acho, até porque eu estou nesse momento feliz da minha vida, eu cheguei assim num lugar que eu nunca tinha pensado. Porque eu, quando jovem, pegava muita literatura na biblioteca da BI.
A minha carteirinha da BI foi assinada por Barbosa Lima Sobrinho. Eu acho que eu perdi, não sei, tanta mudança. Mudei muito de casa depois que separei. E essa foi a maior conquista de todas, porque a Associação Brasileira de Imprensa, que sempre negou a imprensa para negro, ter um departamento com negros que fizeram história, colaboraram para o crescimento de alguma coisa no Brasil. Eu acho, sem querer, não é porque eu estou aqui sendo entrevistada pela BI, não. É porque a maior conquista foi essa depois da abolição. Foi essa. Porque não é à toa que lá em cima todos colaboraram para que Gustavo de Lacerda fundasse a BI e Machado de Assis fundasse a ABL. 2 negros quiseram embranquecer o Machado, mas não conseguiu. Estava fora do Brasil quando saiu o anúncio do não sei que banco, que botaram o Machado de Assis muito claro, e perdeu o dinheiro todo que gastou e teve que botar o Machado de Assis verdadeiro. Então, esse movimento dentro da BI, meu Deus do céu, eu nem sabia, posso dizer que eu não sabia, mas eu acho que foi a maior conquista, porque é da literatura, é da imprensa, que o povo tem que ser escutado, tem que ser lido. E como é que alguém vai botar na imprensa algo que ele não sabe o que é? Ele não sabe o que é morar em favela. Tem invasão, e morreu o filho do vizinho do lado, ou seu próprio filho, ou seu irmão. E o negro sabe retratar isso. Porque vive isso. Os tempos passaram, quando voltei dos Estados Unidos, eu fui morar na região dos Lagos, mas a minha mãe me deixou um prédio na Rocinha, na parte de baixo. Eu quis tomar conta, melhorar, fazer obra e tal. E hoje eu faço um semi-voluntariado de uma casa de idosos, é um programa da prefeitura chamado Agente Experiente. Através desse Agente Experiente, o Fala Roça, que é um jornal da Rocinha, jornal comunitário, foi entrevistar idosos. Aí alguém lá da diretoria falou, fala com a Valdete, que a Valdete é jornalista. A menina fez uma matéria linda e esbielçou. Essa menina vai ser uma grande jornalista, Karen. Uma pretinha linda, bonitinha, estudante ainda. Ela fez uma matéria ótima e disso o menino que dirige o jornal pediu que ela me levasse lá. Que ela disse que eu era uma jornalista aposentada. Eu falei, jornalista não se aposenta. Eu vou desaposentar você. Não vou morrer sem esquecer esse termo. Eu vou desaposentar você não vai ficar conosco aqui, não sei o que e tal. E aí, o que o Fala Roça faz? O Fala Roça faz mostras das pessoas que atuam dentro da favela. Tem gente que tem como campeonato surfista, tem muita coisa. Agora tem uma academia de cinema. E eu estou lá para indicar coisas para eles, pesquisar entrevistas. E nesse momento da minha vida, eu voltar a ser jornalista, foi um prêmio. E outra coisa, você imagine só, eu comecei a revisar a matéria. Olha, esse título aqui está errado, isso aqui falta uma crase. Bota aqui, não sei. Aí o que eles fizeram na última edição? Me botaram para revisar junto. Quando saiu o expediente, revisão final, Valdete Lima. Eu digo, meu Deus do céu, eu voltei no tempo, eu entrei na máquina do tempo. Quando eu me deparei com o movimento negro, eu me perguntava por que não lutar com outras etnias. Nós tínhamos reuniões com ciganos e com uma ex-mulher do Taiguara, cantor, Eliane Potiguara, né? Então, a gente já tinha aquela ideia, no Maioria Falante, de buscar cigano, então a gente tinha muita consideração pela perseguição. E os índios, porque ninguém ligava, ninguém sabia quantos morreram, quantos ficaram. E
Quando a gente começa a não querer comemorar o 13 de maio, a gente também não quer comemorar o 22 de abril. O Brasil não foi descoberto. Chegou aqui, ancorou e viu que tinha milhões de gente. E mataram essas pessoas todas. Então, nós já tínhamos aquela ideia. Mas, por motivos outros da vida, de governos e dinheiro, eu fui para lá, fiquei correspondente internacional, mas aqui o pessoal não pôde bancar mais. O IPCN, o Instituto de Pesquisa e Culturas Negras, nós íamos avançar também com os indígenas e ciganos, não só culturas negras. Fechou, está lá a sede, não sei se é abril, não sei. Então, já tinha essa ideia, mas Deus, sabe quando você apaga alguma coisa? E no que eu chego lá nos Estados Unidos e vejo que não tem um índio no Congresso, não tem um índio nas assembleias. O que eles fizeram com os índios que sobraram? Os que mataram muitos, eles têm cassinos. Tem índios muito ricos. Mas e daí? E a vida deles? Né? Volto para cá, volto e começo a conversar com as pessoas da palestra e tal. E o que eu falei? Gente, agora voltar para os menos favorecidos, menos que nós chegamos nesse ponto. Olha só, no marketing, eu nunca vi tanto preto na televisão, graças a Deus. Não tinha nenhum. Novelas inteiras com o elenco dele, que a Globo agora parece que está fazendo meia-culpa. Enfim, agora vamos passar para os índios. Aí eis que entra o governo novo e começa a valorizar os índios também. Então, eu estou muito inclinada, querendo fazer um estudo tupi-guarani para eu entender mais. Primeiro que eu gosto muito de línguas, né? E seria uma mais, mas eu quero entrar nisso. E vou ver se eu requisito pessoas, e eu acho que eu consigo, para a gente juntar para a causa indígena. O que eu penso que a minha família, pelo menos na Bahia, é muito longeva, talvez eu chegue há mais alguns anos e vou ver o que eu vi em Paraty e que estou vendo agora. Eu acho que nós, jornalistas negros e brancos, porque o branco também tem que saber da história do Brasil, que não sabe, deveríamos reescrever a história do Brasil, buscar os pontos. Vem cá, Cabral chegou na Bahia. A Bahia é a primeira capital. Muito pouca gente sabe que a Bahia foi a primeira capital do país. Nem tem baiano que nem sabe. Então, vamos reescrever a história, vamos entrar na máquina do tempo e vamos começar o Brasil de 1500. Todos os documentos que, se possíveis de achar, vamos no Museu do Tombo, lá em Lisboa, porque está tudo lá, não está aqui. Todos os grandes prédios de Salvador são Rui Barbosa. Quando eu cheguei lá a primeira vez, que eu fui buscar a família do meu pai, e encontrei... Eu cheguei para um primo e falei assim, por que Rui Barbosa? Você sabe o que Rui Barbosa fez? Não, prima. Queimou todos os documentos de fazendeiros que tinham escravos para que os fazendeiros não reivindicassem pagamento pela perda dos escravos. E tudo aqui é Rui Barbosa. Gente, teve gente da família que me odiou. Não, mas não é possível que você não goste de Rui Barbosa. Ele era abolicionista. Sim, foi, um tempo. Mas ele tocou fogo em tudo. Nós não podemos fazer árvore genealógica. Quem são meus avós? Meus bisavós, os seus, os nossos. O nosso querido ministro da Direitos Humanos, grande intelectual, o Silvio Almeida, pode escrever um livro juntando todas as peças da oralidade que tem com o negro, da oralidade que tem os Capanauá. Eu conheci Davi Capanauá em Nova York. Que menino, e agora tá... Claro, se eu já envelheci tanto, ele também, né? Mas o Davi Capanauá era um líder terrível. Ele deve saber muita coisa da etnia dele. Vamos procurar o Davi Capanauá. Então, eu acho que seria... Se algum historiador, algum político, alguém me ouvisse, eu gostaria que a história fosse contada desde 1500. Chegou aqui Monte Pascoal, Cabral, não sei o quê. Mas aí quem tinha? Tupinambá?
Que etnia que tinha aqui? Ninguém entrevista índio. Ninguém quer saber da história, só o Krenak, né, que agora, graças a Deus, está na Academia Brasileira de Letras. E aí o que acontece? Procurar o Krenak. Sabe, Krenak, Silvio Almeida, um de preto, outro de índio. E a história tem que ser recontada. Eu gostaria de poder ver. Você não vê, eu vou ver lá de cima, não tem problema. Mas deixar uma semente, sim. Porque só assim. Por que esse ódio? Por que a pessoa olha e diz, mas que cabelo horrível, essas meninas com cabelo tudo duro, por que não alisa? Antigamente, para você entrar numa empresa grande como jornalista, você tinha que alisar o cabelo. Você está fazendo a entrevista, a gente está assim, olhando o teu cabelo. Eu usei cabelo alisado muito tempo. E aí, quer saber, eu vou ficar com o meu cabelo, que quer me empregar, me empregue, o meu talento é que manda, não é meu cabelo. E por uma rebeldia, muitas, eu fiquei bem de fora. Saí do Mundo Português, trabalhei no Jornal Dia como revisora. O Mundo Português eu era redatora. E trabalhei 2 vezes. Mas eu saí do Brasil quando eu me aposentei no Dia. Aposentei não, eu podia ter antecipado. Quando o Dia acabou com o departamento de revisão. Mas pense nisso. Reescrever a história falando dos membros das etnias devidas. Tem cigano que veio da Polônia, da Índia, não sei de onde, mas ele é brasileiro. Conta a sua história quando você chegou aqui. O que é que você viu? Tem o bisavô, tataravô, não sei quem. Aí sim. Aí a gente vai saber a história do Brasil. Porque os bancos de escola não contam. Eu fui a Alagoas, umas férias, e fiquei decepcionadíssima, porque eu queria conhecer o quilômetro dos Palmares. E conheci. Menino, olha o que aconteceu. Alagoas não fala de Zumbi. Não tem nada de Zumbi. Tem uma emissora de rádio, eu acho que não sei o que, Zumbi dos Palmares. Eu fui lá no endereço, né? Não, minha senhora, aqui não. Tem um professor que cuida disso, mas ele tem os livros em casa. E eu fui pesquisando na cidade, ninguém quer saber de Zumbi, nada. Lá fui eu, aluguei um carro, lá fui eu para conhecer o... Você sai do perímetro urbano de Maceió, a pobreza se instala, a cidade acabada. Maceió, passei o Réveillon, um dos mais bonitos da minha vida foi na Praia Pajuçara, que é uma Ipanema da vida, uma Copacabana da vida, mas você saiu dali, você... Cheguei no quilômetro dos Palmares, gente, brincadeira, aquela energia toda que eu acredito, vindo fotos de vários negros, as cinzas do Abdias estão lá, mas ninguém sabe. Se Alagoas, que do Zumbi conhece, eu fiz em 1995, em Nova York, um evento para comemorar os 300 anos de Zumbi. 300? Acho que era 300. 300 anos de Zumbi. O povo negro americano parava ali e a gente discursava, quem sabia inglês. Não, isso aqui é um herói nacional, é um herói brasileiro. Sabe o que é isso? E o brasileiro, não sei se o Sul sabe de Zumbi. A gente tem que reescrever a história do Brasil. Cada um na sua etnia, representando e dizendo. A Djamila Ribeiro, por exemplo, uma moça que pode falar muito, e agora com a BI, com essa força toda dentro da imprensa, quem sabe não sai daí.